Olá, tudo bem? Começa agora o Repórter Empreender. No programa de hoje, nós vamos conhecer o vasto mundo do empreendedorismo na internet. Só no Brasil são 170 milhões de usuários das redes sociais, 115 milhões de compras online e um faturamento que passa de 183 bilhões de reais por ano. Como se destacar nesse mercado? O que faz uma pessoa influenciar a decisão de compra dos seguidores? E ainda uma entrevista com o colunista Chico Barney, um veterano no empreendedorismo na internet. É a partir de agora, no Repórter Empreender. Me chamo Camila Franco, tenho 28 anos de idade e atualmente eu trabalho como produtora de conteúdo. Eu sou formada em artes cênicas, eu sou atriz e eu formei em artes cênicas em Brasília. E em Brasília, o meio artístico, ele é muito complicado, né? Ele é realmente bem fechado. Então, quando eu estava fazendo artes cênicas, eu já comecei a ter aula de maquiagem, já comecei a ser modelo de maquiagem e comecei a entrar no universo da maquiagem. Então, quando eu terminei a faculdade, eu me vi assim, nossa, o que eu vou fazer agora da vida, né? Porque já é complicado você sair da faculdade, naturalmente você já se encontra num mercado assim, o que eu faço? Como que eu vou trabalhar, né? E ainda mais para uma artista, aí que é mais difícil mesmo, né? Então eu pensei, eu vou juntar tudo que eu sei, que é a maquiagem, e ser atriz. Então eu juntei, porque eu amo essa parte de conteúdo, de audiovisual, de criação, né? Então eu entrei para a internet, eu tive essa ideia de começar a produzir conteúdos para a internet por causa disso, por eu ser atriz e sentir essa necessidade e realmente pensar assim, gente, eu não tenho mais outra opção. Então realmente a minha única opção na minha cabeça era entrar para a internet. Então foi por isso que em 2019 eu entrei e comecei a criar conteúdo para a internet. Aí estamos aí até hoje. Atualmente eu estou no TikTok, no Instagram e no YouTube. A minha rede principal, assim, que eu comecei a trabalhar mesmo, foi no Instagram. E aí, com o tempo, eu fui pro TikTok e pro YouTube. Muitas pessoas me perguntam quando foi que eu viralizei, quando foi que eu cresci. E eu não tive esse momento assim de quando aconteceu, foi realmente uma constância, sabe? Não tive um momento assim, um vídeo meu só viralizou e do nada eu fiquei super famosa e vários seguidores. Não tive esse momento. Tem gente que acontece isso, né? Mas eu fui realmente uma constância. Desde 2019 eu posto no mínimo 3 vezes por semana no Instagram, no mínimo. E quando eu comecei, eu postava todos os dias. Agora eu posto menos porque eu opto mais pela qualidade mesmo. Porque antes eu falava assim, tipo, eu gravava um vídeo, postava o vídeo, postava a foto do vídeo. Então, tipo assim, eu focava muito em quantidade, né? E agora eu foco bastante na qualidade dos meus vídeos, então acaba que demora mais um pouquinho. E aí eu pelo menos posto 3 vezes na semana. Então eu acho que foi essa constância, sabe? De estar sempre ali postando, sempre trazendo qualidade, sempre trazendo uma opinião muito sincera, eu sou muito sincera, eu falo tudo que vem assim na minha cabeça. Então eu acredito que foi esse combo, sabe? Não foi um vídeo ou alguma coisa assim que me fez viralizar, que rapidamente eu cheguei a seguidores. Eu estou aí desde 2019, foi, né, passinhos de formiga até chegar aqui. Assim, o meu foco é maquiagem, mas eu também tenho trabalhado bastante essa questão de moda também, trazendo alguns looks, falo algumas vezes assim de cabelo, não muito de cabelo, na verdade é mais looks e maquiagem, sabe? Mas o carro-chefe mesmo, meu foco mesmo, a minha especialidade, né, é maquiagem. Eu falo que a coisa mais difícil na criação de conteúdo é criar o conteúdo, é você ter a ideia do conteúdo, porque na internet tudo é muito rápido. Tipo, se você ia fazer uma coisa hoje, você deixou pra fazer amanhã, já não tem mais a mesma relevância, já não importa mais, já passou, já é outro tema. Então você tem que ser muito rápido na internet. E por muito tempo eu trabalhei sozinha, assim, com essa questão de criação de conteúdo, era tudo eu. E aí eu fui vendo que eu não tava aguentando mais, que a cabeça explodia, eu não sabia mais o que pensar, principalmente nessa questão de pensar, não do executar, porque executar o conteúdo é muito simples pra mim, sabe? Mas agora você pensar no vídeo que você vai trazer, pensar nas inovações que você vai fazer, pra você não tá sempre fazendo a mesma coisa, ou fazendo vídeos parecidos com os outros, sabe? Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela me ajuda nessa produção de conteúdo. Então ela faz essa direção criativa das minhas redes sociais e me ajuda a ter ideias
do que eu vou trazer, né? Do que eu vou, quais vídeos eu vou fazer, o que tá mais em alta. Então ela faz essa pesquisa pra mim, pra eu não ficar louca, o que me ajudou muito, assim. Depois que eu comecei a trabalhar com essa pessoa, começou assim, nossa, meu Instagram cresceu muito, porque eu fiquei mais tranquila nessa questão de criação de conteúdo. Eu lembro assim que no início a única coisa que eu comprei pra começar a gravar foram 2 softbox e um tripé. E o celular a gente já tem normalmente, né? Eu não comprei pra gravar. Então eu comecei gravando com esses produtos que eu tinha e com essa iluminação. E eu passei muito tempo com isso, porque pra eu começar realmente a ganhar dinheiro com a internet, eu demorei uns 2 anos aí, porque antes eu ganhava dinheiro atendendo cliente e não com a internet. Então atendendo cliente de maquiagem, né? Porque eu era maquiadora. Então, acabava que eu demorei muito tempo, assim, pra comprar várias outras coisas, assim, pra gravar. Então, eu comecei com isso, e aí, depois que eu vi que realmente, assim, não, eu quero isso, eu quero trabalhar com a internet, isso tá me dando retorno, esse é meu sonho, aí eu comecei a investir. Mas eu passei muito tempo, gente, com poucas coisas, sabe? E que deram muito resultado. Então, às vezes, a gente pensa que precisa de uma coisa muito grande, né? E não, só o que a gente tem ali, a nossa criação. Mas aí, com o tempo, eu fui lá e investi numa câmera, investi num estúdio, esse aqui é um espaço meu para gravação, aí investi em iluminação, e aí tem os custos também diários que eu invisto também assim, em produtos para testar, em várias coisas que eu vou trazendo ali pro Instagram para mostrar pro pessoal, né, e tudo. Então, cada dia eu vou investindo mais, porque realmente eu vi que era isso que eu queria trabalhar e que isso ia trazer uma qualidade maior, né, pro meu público. Na internet eu encontrei vários locais assim que a gente consegue ganhar dinheiro, que a gente consegue monetizar. Atualmente eu sou paga pelas plataformas, mas é só o TikTok e o YouTube que monetizam, que realmente a plataforma te paga, né? O Instagram não paga nada, pelo menos pra mim, aquela. Mas aí eu também comecei a trazer produtos para vender na minha rede social. Eu trouxe lá no Instagram, eu fiz uma linha de cílios e tudo, inclusive ela esgotou todinha, nem tenho mais produto para vender. Também comecei a oferecer cursos online de maquiagem, que é uma opção muito legal também para quem está começando, para quem quer vender alguma coisa na internet. E atualmente hoje eu trabalho muito com publicidade também, porque como eu sou uma especialista na minha área, né, eu realmente sou formada em maquiagem, né, então eu faço muitos testes de maquiagem e aí as marcas entram em contato para mim, para eu fazer os testes das maquiagens, ver se eu gosto e trabalhar com publicidade com eles. Então hoje eu ainda tenho mais esse ganho que é a publicidade. Eu tenho o CNPJ, a gente tem que fazer nota para todas as marcas que a gente trabalha, tem que, né, prestar conta tudo direitinho. Um levantamento da Nielsen, analista de comportamento de público, revelou que 43% das pessoas se sentem mais à vontade de comprar um produto quando ele foi descoberto nas redes sociais. 68% confiam em recomendações e avaliações online. Mas o que faz uma pessoa conseguir influenciar a decisão de consumo dos seguidores? Eu acredito que são 2 motivos. O primeiro é por eu ser uma expert na minha área, eu realmente tá desde 2015 já no mundo da maquiagem, eu já estou há muito tempo testando muitos produtos, eu realmente estou imersa nesse mundo da maquiagem, então esse é um dos motivos. E o segundo motivo é por eu ser muito sincera. Eu falo assim, tudo que acontece na minha vida, nos stories, as pessoas veem muito da minha rotina, falo tudo que acontece assim, de vergonha que eu já passei, eu não tenho vergonha de falar as coisas, sabe? Então eu acredito que a minha sinceridade também é um ponto muito importante. Ser influenciador digital é um modelo de negócio e para muita gente é uma oportunidade boa de viver disso. E hoje a gente tem influenciadores de vários tipos, né? Não é só um influenciador de maquiagem, a gente tem influenciadores que são advogados, são nutricionistas, são farmacêuticos. Todas as profissões acabaram criando essa oportunidade com que as pessoas pudessem influenciar as outras. Mas existem algumas coisas que diferenciam os bons influenciadores dos ruins. O primeiro é você ser verdadeiro naquilo que você faz. Então não adianta você querer ser igual a todo mundo se você não é esse tipo de pessoa. Segundo é você conhecer o público por qual você fala. Então se você entende bem quem são as pessoas e qual o desejo delas, você vai criar uma comunicação melhor. Não é só sobre o que você fala, é principalmente a capacidade que você precisa ter de ouvir o que as pessoas estão querendo, porque aí você vai conseguir influenciá-las de uma forma mais certa.
Não é todo influenciador que faz sucesso. Na verdade, 1% deles vai conseguir fazer. Mas aprender com esses 1% é uma boa oportunidade de você também chegar lá. O empreendedorismo na internet vai muito além da criação de conteúdo para redes sociais. E esse mercado só cresce a cada dia. São os mais diversos possíveis. O e-commerce hoje é um dos maiores setores de venda e isso vale tanto para as grandes empresas, para os grandes varejos, independente do tipo de produto que você vende, quanto principalmente para o pequeno empreendedor, para aquele que está ali começando dentro de casa, que está sonhando ainda em abrir um negócio. E aí esse é o espaço principal, porque ele consegue vender isso de várias formas diferentes. Ele consegue vender nas redes sociais, tendo perfis legais, ele consegue vender em grupos e comunidades, como por exemplo grupos no Facebook, ele consegue vender e criar grupos dentro dos aplicativos de mensagem, como o Messenger, como o Telegram, ele consegue vender em próprios sites de afiliados. As oportunidades são basicamente limitadas. A dica que eu dou para fazer isso bem feito é entender muito bem qual é o produto que você está vendendo, para que você consiga escolher o meio certo e escolher o público certo para você vender esse produto. Porque assim, a internet tem tudo, mas ela é justamente um terreno gigantesco. Então não dá para ficar atirando para todos os lados. Conhecendo o seu produto e conhecendo o seu público, você vai encontrar os diferentes meios e o meio mais certeiro para que seu tiro vá direto no alvo. É um mercado que é enorme, cada vez mais entram novos players, mas ao mesmo tempo ele não é um mercado que está saturado. Porque, na verdade, cada vez mais as empresas têm utilizado o e-commerce porque cada vez mais o público usa o e-commerce. Hoje a gente prefere pagar com Pix, hoje a gente busca os nossos produtos pelo celular, a gente quer ter a conveniência de poder pedir no sofá de casa e chegar dentro da sua casa rápido e com conforto. Então, assim, se você entende esses interesses, esses novos hábitos do brasileiro, você vai conseguir faturar muito em cima disso. Cada vez mais as empresas estão migrando para o digital e às vezes deixando o espaço físico. Quantos restaurantes decidiram fechar as portas para o público comer no lugar e abriram simplesmente nesses aplicativos de entrega? Quantas lojas fecharam para vender simplesmente pela internet porque você consegue economizar e atingir mais gente? Então é um espaço que tem muitas oportunidades ainda. A pandemia impactou de várias formas. Primeiro, ela conseguiu mudar o hábito de compra do consumidor brasileiro. Hoje o consumidor brasileiro está cada vez mais digitalizado. Ele faz todas as suas compras no Pix, ele compra pelo celular, ele reclama no grupo do WhatsApp, ele faz tudo com o celular na mão. Isso facilitou muito para algumas empresas, até pelo fato de elas conseguirem reduzir vários custos, né? E conseguirem expandir o negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja física, eu consigo vender basicamente ali no meu bairro, ou no máximo, sabe, na minha zona ali perto da cidade e tal. Mas se eu consigo fazer um e-commerce, o meu público é ilimitado. Eu consigo vender, ter uma loja em Brasília e vender para o Canadá, eu consigo vender para o Rio de Janeiro, eu consigo vender para a América Latina inteira, quiçá para o mundo inteiro. Então abriu muito essas oportunidades. Outra coisa que fez foi a necessidade de se profissionalizar. Então você precisa agora que esse cliente está procurando pelo celular, fazer um conteúdo que dê todas as informações para ele, que tire as dúvidas, que não deixe ele se sentir inseguro, que só de ver o produto e ler sobre ele já seja suficiente para ele poder comprar. No próximo bloco, vamos conhecer uma criadora de conteúdo e influenciadora que aproveitou o alcance das redes sociais para criar o próprio negócio. Repórter Empreender volta já já. Com a expansão das vendas pela internet, principalmente depois da pandemia, muitos negócios criaram páginas nas redes sociais e websites para atrair mais clientes. Mas o fenômeno inverso também vem acontecendo. Criadores de conteúdo e influenciadores aproveitam o grande número de seguidores nas redes sociais para criar o próprio negócio. E o alcance das redes
é uma potencial ferramenta de divulgação. Meu nome é Júlia de Brito Lozada da Cruz, eu tenho 25 anos e eu sou empresária e também influenciadora digital. Então, acho que tudo começou quando eu estava na faculdade e aí eu decidi mudar o meu estilo de vida, eu queria começar a me alimentar melhor, a praticar esporte e isso foi há 10 anos atrás, então foi na época que eu estava indo morar fora e comecei a compartilhar um pouco sobre o meu lifestyle, receitas, treinos e por 10 anos atrás ainda não tinha tanto conteúdo assim. Então era tudo muito novidade, né? Tanto receita quanto seguir esse lifestyle. E aí eu fui começando a compartilhar e foi crescendo, tanto que até hoje, né, depois de 10 anos, o meu Instagram é muito voltado para alimentação saudável. Então foi como começou e como continua hoje sendo o maior foco da minha rede. Quando eu comecei a me alimentar saudável, eu comecei a fazer receita em casa, porque não existiam muitos restaurantes ou opções quanto existem hoje. Então, na época, eu tive que me virar em casa, tive que aprender a cozinhar e com isso eu comecei a compartilhar receitas no Instagram. E eu me lembro que, assim, eram várias as mensagens que eu recebia de pessoas que falavam: nossa, meu sonho é comer esse prato. Ou, nossa, passa essa receita. Então, eu vi que eu tinha criado algo ali, sabe? Que era um desejo nas pessoas de comer saudável. E a gente sabe que hoje em dia não é fácil pessoas terem desejo de comer saudável, né? Normalmente eles comem por obrigação. Então, quando eu vi que eu estava criando um desejo por se alimentar bem, foi quando eu falei, eu vi que era possível de ter um lugar que seria esse meu sonho, né, sendo realizado, um lugar que eu poderia provar que se alimentar saudável também pode ser gostoso. O início do empreendedorismo, eu acho que realmente é muito complicado, porque a gente sempre espera um momento de estar 100% pronto, mas nem sempre a gente tem que estar 100% pronto, né? Eu acho que ele, quando está à metade, já é hora de você entrar com coragem e tocar para frente. Então, o Bud Café, ele nasceu assim, ele nasceu há 3 anos atrás, no início da pandemia, então estava tudo pronto para abrir, foi quando a pandemia entrou. Então, eu abri ele em junho de 2020, onde as pessoas não podiam vir comer, as pessoas não podiam visitar, mas era bom porque eu nunca tinha trabalhado com restaurante, eu nunca tinha cozinhado, então era eu e minha mãe nos ajudando ali, começando, e hoje em dia é a realização de um sonho, né? Porque foi exatamente como o meu Instagram começou, a minha rotina saudável, e hoje em dia eu posso provar que a alimentação saudável pode ser gostosa, pode ser divertida. As pessoas vêm aqui hoje em dia no Bud Café muito mais por estar com vontade de comer a comida do que aquela obrigação que a gente tem de se alimentar saudável, né? Então eu acho que eu cumpri o meu papel no empreendedorismo, que é de mostrar que a alimentação saudável pode ser gostosa, pode ser divertida. E é isso, estamos no começo aí de um processo que o Bud Café vai ter muitos anos pela frente. Trabalhos que eu tenho no Instagram eu recebo, né, para fazer divulgação. Muito tempo atrás, no começo, eu fazia por permuta, assim como qualquer outro influenciador digital quando começa. Muitos trabalhos acabam sendo por permuta, né, onde você recebe o produto, se você gostar, você divulga. E aí, né, funciona para os dois lados. Mas hoje em dia tem muitos trabalhos que eu cobro para fazer, porque a gente sabe, né, principalmente hoje em dia que eu tenho o Bud, dinheiro também é tempo. Então, eu dedico meu tempo 100% para o Bud. Então, quando eu vou dedicar para algum trabalho à parte em relação ao Instagram, eu preciso cobrar para valer a pena. A criação de conteúdo no Instagram, sou basicamente eu, 100%. Quando eu viajo, eu tenho minha família que acaba criando conteúdo para mim toda hora. Eu tenho meu namorado também que me ajuda muito na criação de vídeos, mas no dia a dia mesmo, na rotina, sem ser em viagem, sou eu que faço tudo. Eu acho que o segredo de ter uma rede social forte, de crescer nela, é ser autêntico e ser real, assim. Eu acredito que quando você passa a viver isso de forma real, você passa a postar constantemente e você cria essa ligação forte com as pessoas. Então, seu conteúdo vai melhorar, você vai criar, né, uma linha contínua ali de histórias para contar, e é por isso que as pessoas vão começar a seguir você, porque elas vão querer um início, meio, fim, elas vão querer uma história. Então, eu acho que é isso, né? Ter uma continuidade, criar. Eu acho que, acima de tudo, criar uma relação com seus seguidores, porque é aí que você vai conseguir aumentar a cada dia. Eu acho que a influência por trás da rede social
vai muito a partir do momento que uma pessoa se identifica com você. Então, se os meus seguidores me seguem no Instagram, é porque eles gostam do meu lifestyle, eles gostam do que eu faço e eles gostam de mim. Então, a partir do momento que eu gosto de algo, eles se identificam. Então, eles acreditam que eles vão gostar também. Então, assim, se eu faço uma viagem legal e que eu me divirto e que eu mostro que a viagem é legal, eles vão confiar na minha palavra e vão dar o voto, né, de confiança de que eles também vão. Então, eu acho que é isso. Ter seguidores reais que vão gostar de você. E aí, com isso, a sua credibilidade vai ser maior, eles vão ter essa relação mais íntima com as suas escolhas e acreditar no que você faz. Eu penso que o consumidor, ele tende a se identificar com outras pessoas por N motivos, né? É por isso que existem os influenciadores. E por consequência, se você se identifica com uma pessoa que está na rede social, certamente é muito mais fácil que ele, se estiver usando um determinado produto, também te influencie a usar esse mesmo produto. Então, os influenciadores, eles não influenciam apenas nos costumes, eles influenciam em todo o restante. Então, é muito interessante essa estratégia para as empresas, né? Usarem os influenciadores para que eles consigam aumentar o número de vendas. Inclusive, existem empresas especializadas nisso hoje em dia, que aproximam as marcas de influenciadores para que eles consigam aumentar o seu faturamento. É um dos recursos existentes atualmente. Agora, gerir as redes sociais e o e-commerce pode ser bem trabalhoso, viu? Programar e controlar a demanda dos posts, saber o que está viralizando, ter ideias novas todos os dias, isso demanda muito tempo para quem já tem outras tarefas na gestão do negócio. Na maioria dos casos, vale muito a pena contratar uma equipe de profissionais para fazer a gestão das redes. Eu sou o Saulo Camelo, sou publicitário e empreendedor e tenho 33 anos. Minha história de empreendedorismo começou em 2011, assim que eu terminei a faculdade. Eu decidi abrir agência, eu fui de família de empreendedores, então meus avós tinham uma metalúrgica, minha mãe trabalhava sempre como autônoma em advocacia e direito, e eu sempre tive esse desejo latente de empreender. E em 2011 eu terminei a faculdade, eu já quis abrir minha empresa, então já tinha algumas outras experiências profissionais em empresas e eu sabia que não era isso que eu queria. Então eu, quebrado, né, não tinha recurso nenhum, na verdade. Então eu era designer, né? Tinha acabado de me formar em publicidade e a partir disso eu desenvolvi um cartão, peguei R$50 que eu tinha, que eram meus únicos R$50, e decidi abrir a agência. E a partir disso eu comecei a distribuir cartão em porta de loja, porta de empresa, eventos de networking, eventos relacionais e tudo mais. E aí, a partir disso eu fui conquistando clientes, né, com indicações e tudo, crescendo no meio digital, no meio da internet, e aí comecei a desenvolver sites, gestão de redes sociais e tudo mais. Conforme a gente foi crescendo, conquistando clientes, a gente começou a aplicar os métodos e as estratégias para os nossos clientes, para nós mesmos. E aí, com isso, a gente começou a aplicar o nosso marketing e também melhorando a nossa reputação e estratégia de canais e tudo mais. E aí, com isso, a gente foi crescendo, aumentando a equipe. E aí, antes da pandemia, a gente tinha uma equipe de 6, 7 pessoas. E aí, ao longo da pandemia, né, a gente ficou bastante receoso como seria. E aí, a gente conseguiu dar um boom. E aí hoje a gente está com 25 pessoas, né, 25 profissionais, diversas áreas aí da agência, como mídia, atendimento, comercial, criativos na área de design, redação. E hoje a gente tem alguns clientes bem legais e importantes, como Nestlé, Roche, Enel, Saúde Petrobras, Camil, Coqueiro, União, entre outras grandes marcas e líderes de segmento, e também outras médias empresas que também são muito exigentes no trabalho de marketing. Ao longo de todo esse tempo já foram mais de 500 clientes atendidos em diversas áreas, então construção de site, desenvolvimento de marca, gestão de redes sociais, estratégias de
de negócios e vendas, então um portfólio bem completo nesse sentido. Hoje nós não trabalhamos com serviços, mas sim com soluções. Então, as soluções que a gente trabalha é a parte de branding, e aí está todo envolto aí criação de marca, criação de nome, brand book para marca, estratégia de universo visual, universo verbal e toda a estratégia da marca em si. A outra solução é a parte de performance, que aí entra toda a parte de Google Ads, campanhas patrocinadas, tráfego pago, mídias sociais, campanhas de remarketing, campanhas de inbound, fluxo de automação, SEO, busca orgânica e tudo mais. Uma outra solução é a comunicação institucional, que é mais voltado para o meio corporativo. Então, a parte de endomarketing, employer branding, campanhas internas e tudo mais. A parte de tech, que é também uma outra solução, que a gente desenvolve sites, aplicativos, sistemas, projetos em metaverso, realidade virtual e aumentada. E a outra solução é a parte de social, que é a gestão das redes sociais, cronograma de publicações, criação de todo o conteúdo em diversos formatos, tanto redes sociais como Facebook, Instagram, as novas agora como TikTok. Também trabalhamos com Pinterest, LinkedIn, a parte de mídias sociais no geral. Hoje está muito mais fácil para o empreendedor gerir redes sociais, gerir principalmente seu site, sua loja virtual, empresa, tudo mais, pela internet de acordo com as novas tecnologias. Antigamente, para a gente fazer uma pequena mudança no site, que fosse uma palavra, uma imagem ou até uma vírgula, era necessário enviar para um programador, para alguém especializado ou especialista em código. E hoje não. Hoje tem diversas plataformas aí de gerenciamento de conteúdo, de gerenciamento de sites, também a tecnologia das plataformas aí de redes sociais como o Google Ads, Meta Ads, né, Facebook, Instagram. Tá muito mais fácil, muito mais amigável você conseguir mexer em informações, fazer postagens e qualquer outro tipo de gestão dos seus canais digitais. Então a tecnologia hoje ajudou muito os empreendedores nesse sentido. A importância do profissional de marketing é fundamental para qualquer empresa. A maioria das pessoas hoje, elas veem vídeos da internet, veem dicas de algum amigo e tudo mais, e elas falam, não, marketing é fácil, marketing é só fazer uma campanha, é fácil fazer uma campanha aqui no botão pulsionar do Facebook, um site é rápido. Na verdade são vários mitos, porque cada profissional tem sua especialidade. Então, tem um profissional que é muito especialista em texto, tem um profissional que é especialista em design, tem um profissional que é especialista na estratégia, no planejamento, tem um profissional que é especialista em busca orgânica ou tráfego pago. Então, são várias sub-áreas dentro da área do marketing. Então, se você não tem essa especialização ou se você não tem essa expertise, é muito importante contratar um profissional de marketing para te auxiliar nas suas estratégias de crescimento. O empreendedor deve começar a pensar em contratar uma equipe quando ele sentir que ele não está dando conta de gerenciar todas as outras coisas e que é melhor ele terceirizar com um profissional que é mais capacitado que ele. Ser empreendedor no Brasil não é nada fácil. A pessoa tem que cuidar dos produtos, lidar com fornecedores, resolver problemas, pagar boletos, pagar impostos, declarar uma série de coisas. São muitos trabalhos diferentes. E além de tudo isso, fazer um bom marketing, uma boa comunicação nas redes sociais. Será que ele está disposto a ter tempo, ter criatividade, fazer o planejamento para organizar tudo isso? Será que não é melhor usar o tempo dele para coisas que ele consegue fazer com mais habilidade? Se esse for o caso, é sim melhor você contratar um profissional de marketing. Uma das maiores dificuldades para quem empreende na internet é talvez ter muita informação. É muito importante saber filtrar de onde que você está vendo sua informação, porque muitas informações às vezes são conflitantes, fontes talvez às vezes não seguras. Então, para quem quer empreender na internet ou quem está aprendendo também a empreender pela internet, é muito importante fazer essa filtragem. Uma das coisas mais importantes para quem está empreendendo na internet é fazer um bom planejamento. E com esse bom planejamento, prever quais custos e investimentos vocês vão ter aí para empreender de fato, né? E de fato saber que empreender na internet também requer investimento. E não só no mundo físico, no mundo real, que precisa de uma
de um aluguel de loja, de ter estruturas e tudo mais, mas empreender na internet também requer investimento, não só para você, por exemplo, uma loja virtual ter um estoque, mas sim também para investir em marketing. Então, uma pergunta importante para você se fazer é: como que as pessoas vão me encontrar? Se eu tivesse aqui numa rua movimentada, aqui na minha cidade, alguma coisa, as pessoas vão olhar e vão ter uma possibilidade de entrar na minha loja, vão saber de mim de alguma maneira. Mas com a internet não é exatamente dessa maneira. Então é muito importante já prever dentro de um planejamento esses investimentos de marketing para atrair pessoas para a sua loja, para o site da sua empresa, para as suas redes sociais, para que você consiga ter um bom tráfego e, consequentemente, mais clientes. Os maiores desafios para empreender online, na minha visão, estão ligados mais à dificuldade das pessoas em compreenderem o mercado. Compreender o mercado é algo muito complexo. Você precisa estudar muito o que está acontecendo no mercado, entender as necessidades do consumidor, para aí sim você colocar em prática uma estratégia, né? Você ter ali uma tática para colocar o time em campo. Existe muita concorrência desleal também na internet, isso é muito complexo. Muita gente que vende e que não entrega o produto, ou que então tem um preço muito abaixo da concorrência. Eu encaro isso como grandes desafios, né? E também é muito difícil, de um modo geral, empreender no Brasil com tantas barreiras, né? Com tanta burocracia. Mas eu acredito que uma empresa e um profissional que quer ter sucesso precisa realmente estudar muito, né? Todos esses pontos que eu citei, para que ele consiga ter sucesso. As plataformas hoje elas dão diversos dados, desde quanto que a gente paga para atingir 1000 pessoas, quantas pessoas estão vendo aquela publicação, quantas pessoas interagiram, quantas pessoas clicaram e de fato quantas pessoas se cadastraram ou compraram. Tudo isso faz parte, né, das métricas que a gente chama de KPIs, que são Key Performance Indicators, que são os indicadores chaves de performance. Com isso a gente consegue observar todo o ecossistema macro de dados, e aí o mais importante é o ROI, que é o retorno por investimento. Quanto que o nosso cliente está investindo e quanto retorna para ele. Então, diversas dessas métricas que eu comentei aqui é meio que um caminho para a gente chegar no quanto que a gente consegue de investimento de retorno para o cliente. As tendências de marketing digital, não só marketing digital, mas sim do marketing em si, são novas plataformas. Então, agora a Apple acabou de lançar o Vision Pro, o Meta, né, a empresa do Facebook, também está investindo muito em metaverso, então a gente não sabe ainda exatamente como que vai ser esse novo futuro, esse novo mundo misturado aí do real com o digital. Mas com certeza essas plataformas, essas novas ferramentas que estão dando pra gente vão revolucionar novamente o mercado, assim como como os sites e as redes sociais revolucionaram o mercado lá atrás. A gente vai ter que ter de novo uma nova era para conseguir se adaptar a todas essas novas possibilidades que o digital está trazendo pra gente. Mas quem empreende na internet precisa ter o cuidado de garantir a segurança cibernética dos consumidores. Quem for escolher uma plataforma para empreender, né, online, é muito importante que ela identifique se essa plataforma oferece recursos de segurança. Por exemplo, a Yamp oferece certificado SSL, que garante segurança para quem está vendendo online. A Yamp é certificada PCI, né? Todas as grandes empresas que têm esse certificado PCI, você pode confiar, porque ela de fato garante segurança no processamento das compras e vendas online. Então, quem está empreendendo precisa estar muito antenado nisso. No próximo bloco, vamos conhecer a história de empreendedorismo do colunista Chico Barney, que trabalha com internet desde o início dos anos 2000 e hoje é um grande influenciador e criador de conteúdo. A gente volta já já.
Estamos de volta com o Repórter Empreender e no programa de hoje a gente confere experientes empreendedores do mundo da internet. Entre eles está o colunista de entretenimento Chico Barney. Ele começou a publicar na internet quando tudo era mato, como se diz, lá no início dos anos 2000. Hoje ele é um expoente influenciador e criador de conteúdo. Sou Chico Barney, eu escrevo sobre TV, entretenimento e outros fenômenos aí da cultura popular na minha coluna, também apresento um programa sobre isso e tenho minhas redes sociais orbitando aí sobre esses temas que muito me interessam também. Cara, eu sou da primeira geração de blogueiros no Brasil, assim, lá em 2002 eu comecei a escrever como hobby mesmo, eu sempre gostei muito de escrever, de ler e tal. E isso foi me abrindo portas num caminho meio inesperado assim, na minha vida, porque eu sempre trabalhei com publicidade. E aí, por conta desse blog, eu fui conhecendo outras pessoas, enfim, outros profissionais que também estavam nesse começo aí de blogosfera, que a gente chamava. E vim, inclusive, para São Paulo para trabalhar numa agência ainda do começo dessa história de mídias sociais, de marketing de guerrilha e tudo mais, em 2008. Então, uma coisa foi meio que puxando a outra, de ter essa presença online como uma coisa paralela à minha carreira de publicitário, até o momento que elas convergiram de fato, se tornaram uma coisa só há pouco tempo. Tá? Na maior parte da minha carreira, eu mantive essa vida dupla. Assim. Eu trabalhava em agência e também tinha esse lado aí da presença online, do Chico Barney e da coluna e dos programas e das redes sociais e tudo mais. Mas há 2 anos eu vivo integralmente disso, assim, basicamente das coisas que eu faço para a internet de fato. Então, tem a coluna, tem os programas que eu faço no UOL, tem as minhas redes sociais, que daí tem o meu YouTube, tem o meu Twitter, meu Instagram. E acho que a rentabilização hoje, principalmente, é por conta tanto do pagamento das plataformas, né, como o YouTube, que tem o rendimento dele, quanto também de eu, depois de velho, virei garoto propaganda. Então tem isso também. Em 2015, eu estava aqui já em São Paulo há 7 anos, trabalhando numa mesma agência, a agência que eu vim em 2008, fiquei de 2008 até 2015. E aí com pessoas dessa agência, algumas pessoas dessa agência, elas montaram uma outra empresa chamada 301, que tinha uma proposta bem inovadora na época, assim, de criar conteúdos simples, facilmente replicáveis, formatos de YouTube, para as marcas terem uma cabeça mais de creator nesse ambiente virtual, assim. E aí foi um projeto que, enfim, foi super legal, foi super inovador na época, assim, de possibilidades mesmo, de caminhos de conteúdo para as marcas, que a gente fez até 2018. Depois eu voltei para o mundo de agência, fiquei mais 2 anos, aí fui trabalhar no Porta dos Fundos, fiquei 1 ano no Porta dos Fundos, e aí com as demandas dos meus projetos, das minhas coisas, eu acabei tendo que vir em carreira solo de fato, e aí desde então não trabalho mais em agência, não trabalho mais, como tive que sair do Porta por isso também, para conseguir dar vazão às coisas que estavam rolando. Assim. Eu fazia um meio de campo entre a parte criativa, o core do Porta dos Fundos, né, que são os roteiristas, junto com a galera de marketing, de publicidade, e com os sócios ali. Então, fazia um meio de campo para conseguir garantir a voz do Porta dos Fundos em todas as frentes que eles faziam, que é uma empresa gigantesca, com uma variedade muito grande de conteúdo. Assim. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante. No auge da pandemia, fiquei 1 ano trabalhando com eles diretamente do quartinho dos fundos da minha casa. Então, isso foi uma experiência muito diferente também por isso, assim, né? Só conhecer as pessoas por call, passar o dia em call e tal, isso foi muito intenso, mas foi muito legal. Cara, eu sinto cada vez mais que o humor é
é um filtro para a vida, assim. Acho que tem um problema recorrente hoje na internet, que são as pessoas que se levam a sério demais. Acho que isso se transfere também para algumas marcas, e eu acho que quem não conseguir ter esse jogo de cintura acaba se atrapalhando, acaba demorando mais para ver que pode aproveitar algumas ondas, assim. Então, eu acho que o humor é fundamental, assim, é um aspecto estratégico hoje em dia mais do que qualquer outra coisa. Cara, quando eu comecei na internet, a gente tinha uma postura muito mais ativa em busca do conteúdo que nos interessava. Assim, a gente assinava as coisas, a gente recebia integralmente o que a gente assinava, e era uma relação, acho que muito mais independente. A gente criava a nossa própria bolha de uma maneira muito mais autoral, digamos assim. E acho que principalmente quando o Facebook mudou o jeito dele trabalhar com o lance do algoritmo, né, dele decidir o que ele distribui para cada pessoa de acordo com o uso do uso particular de cada pessoa, isso foi transformando muito a internet como a gente conhece. Assim. Hoje a gente não entra mais em muitos sites sabe, a gente recebe tudo. A gente abre os aplicativos e eles vêm de acordo com o que as pessoas estão pagando para ser demonstrado ou de acordo com os nossos vícios de comportamento ali em cada rede. Então, isso é desafiador, porque não tem uma garantia de entrega, né? Não tem uma garantia, sei lá, tem que educar o algoritmo para algumas coisas, mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, é bem desafiador, assim, furar algumas bolhas e conseguir ter essa recorrência. Eu acho que a gente acaba tendo que fazer um trabalho muito mais extenso e estratégico e até um volume maior de trabalho para se manter relevante e para conseguir chegar com frequência nas pessoas. Eu acho que a internet, acho que principalmente com a ascensão do TikTok, com o jeito de trabalhar do YouTube, das outras redes sociais, por exemplo, minha rede principal é o Twitter. O Twitter tem passado por muitas mudanças nos últimos meses, desde que ele mudou de mãos. E aí a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer com essas plataformas, né? Elas são empresas fechadas. O cara pode fazer o que ele quiser com aquele negócio lá. E ter vidas ali, né, que produzem pensando nessas plataformas que amanhã elas podem funcionar de um jeito totalmente diferente, eu acho que é muito desafiador. E acho que até por isso eu tenho visto muitos criadores tentando ter cada vez mais controle das próprias plataformas. Assim. Eu acho que esse é um dos desafios justamente por essa instabilidade muito grande das redes, né? Que elas servem para dar um boost, pode viver anos ali tranquilamente, mas um belo dia tudo pode mudar. Então acho que até, inclusive, as marcas e as empresas, elas têm que estar muito atentas a isso, de como que elas constroem também o núcleo delas, né? Como que elas têm mais controle dessa base de entusiastas. Seja no e-commerce ou na criação de conteúdo, a dica dos especialistas é conhecer bem o público consumidor e as plataformas digitais. No caso dos empreendedores, para que eles possam aumentar o número de possíveis clientes, é preciso primeiro entender onde essas pessoas estão. Não só quais são as redes, porque hoje a gente tem várias redes sociais, mas cada rede tem um público diferente. Então a gente tem uma rede como o TikTok, que tem um público muito mais jovem, e a gente tem um público do Facebook, que já é um público mais velho. No Facebook você tem muito mais conversa, são espaços mais de troca, você tem grupos. No TikTok é muito mais um vídeo curto, uma imagem rápida, muito conteúdo diferente. Então se você não sabe onde está seu público, você não vai atingir ele se você estiver no lugar errado. Então essa é a primeira coisa importante, conhecer o seu público e estar onde ele está. E em segundo, entender o que cada rede traz de diferente e o que as pessoas buscam em cada uma dessas redes. Elas querem conhecer o seu produto de uma forma mais detalhada, minuciosa, então escolha a rede que ofereça isso. Ela quer ser seduzida pela sua imagem, então você invista nisso. Em relação ao influenciador, a mesma coisa. A ideia do bom influenciador é aquele que é capaz de influenciar outras pessoas, já diz o nome.
Então ele precisa entender quem são essas pessoas que vão se interessar naquilo que ele vai fazer e criar uma conexão com elas, criar uma comunidade. Nunca é só sobre você, mas é sobre o que você faz para motivar outras pessoas a fazerem com você. Então, se você consegue fazer isso, aí você tem um sucesso e, de fato, você vai ser um influenciador e não só um gerador de likes. Eu acho que o primeiro passo para empreender online é você saber o que você quer fazer. Eu quero ser um lojista, quero ter uma loja virtual, beleza. Para você começar, você precisa ter um plano de negócio. Isso é básico, né? Segundo ponto é você definir qual o nicho de mercado que você quer inserir o seu negócio. E uma dica importante é tentar observar aquele mercado como se você fosse um consumidor. Eu acho que isso facilita todo o processo. Se você pensa naquilo como consumidor, fica mais fácil você falar, pô, tá faltando esse produto aqui, tá faltando essa solução. Isso pode ajudar assim, na definição do nicho de mercado. E a dica de ouro, novamente, é conhecer profundamente o seu público. Por quê? Se você conhecer o seu público corretamente, você vai saber qual linguagem que você vai adotar para ele, quais os canais que você vai comunicar aquelas ações, de que forma você vai trabalhar a parte visual, né, de design, como que você vai construir o branding do seu negócio, entre outras coisas que são extremamente importantes e que estão ligadas a esse ponto de conhecer melhor o público que você quer atingir. Cara, eu acho que para começar hoje a empreender com internet, existe um caminho, ou atalho, que a gente tropeça em 5, né, por dia. Abrindo o TikTok tem lá os caras que sabem tudo, de como burlar o algoritmo e tal. Mas eu acho que esse é um segundo passo, assim. Eu acho que o primeiro passo é ter muito bem estabelecido qual é o ponto de vista. Eu vejo hoje, talvez o principal desafio da comunicação hoje é uma comoditização muito grande, né? Do que é informação, do que é relevante, do que é notícia. Essas coisas importam cada vez menos, porque está todo mundo fazendo. São conteúdos muito parecidos. Se a gente for abrir o YouTube, o TikTok, o Twitter, não tem muita diferença do perfil de fofoca que tu segue. Eles vão estar falando da mesma coisa. Eu acho que o que tem de valor e de busca, assim, das pessoas precisa ser menos o que é e mais o como é. Sabe? É o ponto de vista. Qual é o olhar que só tu tem para oferecer ao mundo? Assim, eu acho que todo o resto é fácil de replicar, sabe? Mas um olhar, o ponto de vista que seja autoral, eu acho que isso é onde tem espaço para crescer de fato. Olha, para se tornar relevante no vasto universo da internet, é preciso conhecer o seu público consumidor, ficar ligado nas tendências das redes e ter uma pitadinha de humor também. Bom, o Repórter Empreender fica por aqui. Você pode rever os nossos programas lá na internet, no canal no YouTube e também nas redes sociais. No Instagram é @canalempreender.oficial e no TikTok é @canalempreender. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais.